Olá, seja bem-vindo para essa live, cujo bate-papo hoje é sobre um tema muito importante: criança não namora. Se você não tem nenhum posicionamento ou nunca pensou a esse respeito, perfeito. Esse é o momento ideal para a gente conversar a respeito desse assunto, dessa temática tão importante que diz respeito ao desenvolvimento da criança. Eu tô aqui acertando as configurações e aí tá um pouquinho desequilibrado, mas agora eu já acertei. Eu vou contar uma história. O que aconteceu comigo essa semana foi muito interessante. Eu fiz uma postagem. Boa noite, querida. Para você também, Van. Eu fiz uma postagem por conta do Dia dos Namorados. Porque essa questão de criança namora ou não namora sempre me preocupou muito. E eu, como mãe, eu também já fiz essa besteira. Hoje meus filhos têm 24, 23 anos. E quando eu percebi, eu e a minha família, né? Falei, peraí, mas criança não namora. Eles eram pequenos. Aí a gente parou com isso. Mas a gente também caiu nessa armadilha. É bonitinho, 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 mas é bonitinho por quê e pra quê, né? Então, eu fiz a postagem, criança não namora, fiz no Rios, depois eu fiz no feed e, assim, choveu um monte de gente querendo saber mais a respeito, concordando com a situação. E depois, na sequência, eu não esperava, literalmente eu achava que era um assunto que não ia provocar tanta demanda. Aí, na sequência, eu passei por duas situações. Uma professora muito querida que entrou em contato comigo, falou assim: Maria, essa sua postagem hoje foi providencial, porque nós estamos percebendo na escola essa exacerbação das crianças quererem ter namoradinhos, né? E ela dá aula na educação infantil. Já tô conversando com vocês, já tá me dando calor. E eu conversei um pouquinho mais com ela, ela me explicou a situação, tal. E aí eu falei, não, eu vou preparar um material especial para que os pais, os professores também possam se orientar. Na sequência, eu fiz uma formação com uma equipe que a gente está trabalhando, eu e a Valéria Cantelli, em Americana, com o pessoal da editora Dones, que está com um espaço lá com uma concepção muito legal, né? Então, tem a parte de organização de espaço que está linda, e também a proposta pedagógica, qual eu e a Valéria somos responsáveis pelo desenvolvimento. E é um espaço de brincar. E conversando com uma mãe, né, que estava lá, a mãe vira e fala assim, ela tem 2 filhos, um bebê de 10 meses e uma criança de uns 4 anos, mais ou menos, 3, 4 anos. E ela falou assim, olha, eu tô encantada com esse espaço, porque o que eu percebo? Que a minha geração, a gente não sabe brincar com as crianças. A gente não sabe interagir com as crianças. Aí, né, foi todo esse contexto foi uma feliz coincidência, justamente em relação a esse tema que criança não namora. E o que tudo isso tem a ver? Bom, a gente precisa, eu separei vários pontos, né, para a gente poder conversar. Estou contextualizando para vocês o comentário do pessoal que me segue, dessa professora que pediu ajuda, dessa mãe que falou assim, a minha geração, é uma mãe nova, não sabe brincar com os filhos.
só sabe pôr na telinha. Quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, eu já tinha percebido alguma coisa nesse sentido, já tem um tempo, e a Valéria também percebeu. Eu investiguei as crianças e a Valéria investigou as famílias, os pais. Bom, enfim, estamos aqui porque eu acredito que o adulto ele pode contribuir de uma maneira intensa, brilhante para o futuro, desde que o foco dele e toda essa energia e boa vontade, na minha opinião, se concentre nas crianças. Aliás, esse foi o motivo pelo qual eu me decidi a trabalhar na educação e faço isso até hoje, já são muitos anos nesse sentido, porque eu tenho certeza que é a criança que nós estamos deixando para o futuro é que vai fazer a grande diferença na manutenção da vida nesse planeta, né? Enfim, é por isso que eu abri o canal, por isso que eu converso com professores, eu converso com mães, eu converso com mulheres, né? Essas mulheres são todas elas são muito importantes para quê? Justamente para a gente poder fazer uma rede de apoio para todas nós. Quando eu tive os meus filhos, a internet não era algo assim tão acessível, muito pelo contrário. Eu só tinha o modelo de mãe da minha mãe, a concepção de mãe da minha mãe e da minha avó. E eu aprendi também, eu e uma ou outra amiga que tivesse filho mais ou menos na mesma idade, a gente trocava. Mas o que a gente percebe, né? Enquanto mãe, o que eu percebia, e isso era muito doloroso, que vivia um mundo de cobrança em cima de uma mãe. Se a criança chora, é porque você pega muito no colo. Se você ainda dá de mamar, é porque ele já tá muito velho. Se você acorda de noite para ver o choro dele, é porque você vai acostumar mal. Se ele já tem 4 meses e você ainda dá o peito, é porque já tá na hora de dar a papinha, você tá errada. E depois, em relação à disciplina, a coisa piora, né? Se a criança faz manha, eu que não sei educar. E a gente não tinha essa rede de apoio, né? E ainda não temos. E só recentemente nós temos isso. Só para vocês terem uma ideia, saiu uma pesquisa que no Brasil, 46% das mulheres que têm filhos se sentem muito cobradas, né? Mas o que isso tem a ver com a mãe, com a criança que não é para namorar? Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver porque conhecimento, quando a gente conhece, sabe das coisas, a gente age de uma outra forma. A gente age com muito mais consciência. A gente estabelece uma rotina, a gente compreende a criança quando ela está fazendo manha, como uma expressão do seu desenvolvimento. A gente entende que o nosso papel é o de estar junto e não julgar ou ficar indo pela cabeça dos outros o tempo todo, né? E ficar acuada. Mas, né, é um movimento que eu tô tentando e eu preciso da sua colaboração para chegar em mais mães e para que mães possam efetivamente ter esse conhecimento gratuitamente. Estou fazendo essa live aqui para vocês. Então, se você tem uma amiga que tá precisando dessas informações, manda o link para ela,
para ela poder vir aqui, para ela poder conhecer, tá? Então, gente, essas mães, eu e também outras tantas mães, que passamos por todo esse processo da maternidade, da dúvida, o que a gente percebeu, né? O que eu percebi principalmente com as pesquisas? Que o mundo mudou, as crianças agem, interagem nesse mundo de uma outra maneira, só que a maneira como nós entendemos a criança não é a da criança do século 21. É da concepção do adulto lá do século 13. Gente, século 13 o Brasil nem tinha sido descoberto ainda. Descoberto não, né? Os portugueses não tinham chegado aqui ainda. Então, no século 13 não tinha penicilina, as pessoas morriam de infecção. No século 13 ainda não tinha vacina contra a poliomielite. Isso daí é invenção tudo do século 20. Então, faz ideia? No século 13, as crianças eram consideradas mini adultos e participavam de tudo que acontecia naquela comunidade como adultos. Algumas tendências do século 13, infelizmente, ainda acontecem. Por exemplo, casamento infantil. Gente, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em outros países, tem casamento de criança de 6, 7 anos, porque ela já ela não é considerada na sua especificidade psicológica, física. Essa é uma concepção que vem se arrastando ao longo dos séculos, inclusive na nossa sociedade brasileira. Mas eu não vou ficar dando aula de história, não. Eu estou contextualizando vocês para poder compreender exatamente esses aspectos culturais que vão mexendo com a cabeça da gente. Bom, então nós estamos em novos tempos, novos comportamentos, e existe muito conhecimento, muita coisa importante que diz respeito à criança. Que coisas são essas? Que ela precisa brincar, que o brincar faz com que ela interaja com o mundo, que no brincar a gente pode ouvir o que ela está dizendo para compreender o que ela pensa, que até 7, 8 anos o papel da família é primordial no desenvolvimento dos valores, dos princípios. Quando chegar na adolescência e você quiser retomar, vai ser bem difícil. Muito difícil. Por quê? É um período extremamente cansativo. Quem tem criança pequena sabe que a gente preza por uma única noite de sono inteira, sem ter que acordar. E isso vai continuando ao longo da vida, né? Esse cuidado, essa atenção e indicações a respeito do que a criança deve entrar em contato, elas deveriam vir da maternidade na carteirinha para a mãe seguir. O brincar, a atenção, a conversa. O foco da maternidade não deveria ser jamais o consumismo, a compra, as relações rápidas, as redes sociais. Esse não é o nosso foco enquanto mães
educadoras ou qualquer outra coisa. O nosso foco é a infância, é o brincar, né, que a criança precisa, e garantir condições para que saúde, alimentação, educação, segurança emocional se estabeleçam, vínculos afetivos. Pasmem, existem crianças que não têm vínculos afetivos com a sua família. Existem família, né, existe família que, principalmente as mais novas, que já nasceu no mundo de tecnologia, da década de 90, principalmente 2000 para cá, já tem filhos e não abre mão de alguns confortos que essa pessoa tem. Aí o que faz? Dá o tablet, dá o celular, deixa mais tempo na televisão. E tudo isso eu duvido que tenha algum pediatra, se tiver, é raro, mas pode ser até que tenha, que indique que uma criança tem que ficar na frente da televisão. Muito pelo contrário. A Associação Brasileira de Pediatria, ela se posiciona contrária às telas para as crianças de 2 anos. E onde a gente vem com tudo isso, né? Eu tô com um roteirinho aqui, né? Para eu não me perder, porque eu falo demais. Então, veja, existe a concepção da criança. Nós estamos falando de uma rede de apoio para divulgar ideias, dúvidas e interesses de mães na educação dos seus filhos, crianças que estão nascendo no século 21, que é muito diferente de quando a gente nasceu, tá? A gente está falando das características psicológicas, físicas, emocionais, afetivas, culturais da criança e que a gente precisa ter atenção. Nós estamos falando a respeito do papel da família e como ele é importante até 7, 8 anos, né, que é a base fundamental dessa criação. E como tudo isso acaba, entre aspas, né, onde eu vou chegar com criança não namora. Bom, criança não namora e sexualidade precoce são coisas que caminham muito juntas. A questão psicológica, o cérebro, ele funciona a partir de estímulos e de formação de hábitos. A formação de hábito, ela acontece desde o momento que a gente nasce. A hora da mamada, de tomar o banho, por isso a importância da rotina no desenvolvimento das crianças. Esse é um ponto. O hábito, ele é reforçado e tem que ter muita paciência para ele se criar. Você escova os dentes, escova os dentes, escova os dentes. Eu acho que eu falei isso para meus filhos até uns 12, 13 anos. Agora eles escovam sozinhos. Mas foi muito tempo escova os dentes. Parece que essas coisas estão caindo de moda. E são coisas que não deveriam cair. A exposição das crianças às telas, o incentivo a criança ter um namoradinho, vai alterando o padrão de modelo de comportamento que ela segue. Mas eu queria dar um passo antes. E se vocês tiverem alguma pergunta, fique à vontade para fazer, tá? Existem algumas mamães, né, que estão de primeira viagem, podem falar, mas agora eu só quero papinha, eu só quero trabalhar com eu tô preocupada com essas coisas. O bebê cresce muito mais rápido do que você imagina. E assim que você percebe, você já deu um celular com 7, 8 meses na mão dele para ele se distrair com desenho. Começa por aí.
Bem, aonde a gente vai parar com isso? Com certeza vocês já devem ter ouvido que meninas, às vezes com 10, 9, 8 anos, já menstruaram. E existe sim uma predisposição hereditária, genética para isso. Mas o número de casos tem sido tão acima da conta que as pesquisas estão mostrando que é excesso de estimulação precoce. Quando a criança começa a aprender, ela aprende a partir dos modelos que nós apresentamos para ela. Não adianta falar para a criança, seja educada, se você, dentro da sua casa, não é educada com ela, não é gentil, não mostra atitudes solidárias, solícitas. Se você para ela não, e entre você e o seu marido, a sua mulher, você não fala muito obrigada, por favor, você precisa de ajuda, e só falar você tem que ter educação não é o suficiente. Então, esse contexto familiar e aquilo que nós fazemos funciona como modelo para que a criança se aproprie do mundo. Quando a gente dá aula para criança, eu já dei aula para pré-escola e trabalho também com professoras que dão aula na pré-escola. A gente sabe muitas vezes exatamente como que é a relação em casa. Sabe por quê? Porque na hora que a gente dá aquele cantinho do faz de conta para a criança, a gente percebe os meninos serem grosseiros com as meninas, porque é o modelo que eles têm em casa, de machismo. Ou então, menino não faz isso, menina não faz aquilo. A gente percebe as brigas que o casal tem. A gente percebe como que o casal resolve os problemas com a criança. Quando a criança fala assim, joga alguma coisa em outra criança, pode prestar atenção no faz de conta. A história que submerge disso daí sempre tem alguma coisa drástica. Uma delas, por exemplo, um caso, a criança jogar as coisas na outra na hora da raiva tal, era o pai que jogava cadeira, mesa e tudo que ele encontrava quando ele brigava com a mulher. Então, o que essa criança está aprendendo? Vai para a escola e a gente começa a perceber tudo isso. E quando a gente chama os pais para conversar, né? A família acha que a gente está invadindo a privacidade. Não, meu filho não faz isso. Faz e aprendeu em casa. E por que a família não acredita? Porque ela não entende como é que a criança aprende. A criança aprende imitando os primeiros adultos que ela confia e que ela tem relação. A família. E são os adultos que começam a estimular a sexualização da criança. E aqui é um momento muito importante de falar o seguinte: sexualização é uma coisa, sexualidade é outra. Sexualidade, a gente já nasce com ela. É algo inerente ao ser humano que vai se desenvolvendo e ganhando identidade ao longo da vida. É quando você se descobre mulher, descobre homem, se descobre homem. É quando a criança começa a perceber que os órgãos genitais, eles têm diferença. E ela quer pegar, ela quer olhar, ela quer ver. Isso é um processo
de desenvolvimento da sexualidade que qualquer ser humano passa. E vai ao longo da adolescência, entra na juventude, até se formalizar. Não tem como segurar isso. É a nossa composição daquilo que a gente é. A sexualização, ela vem de fora para dentro. Enquanto a sexualidade ela vai acontecendo biologicamente, o desenvolvimento dos hormônios, do crescimento, depois das glândulas mamárias, enfim, isso é biológico, faz parte dessa constituição física, psicológica também, né? A sexualização são os estímulos que nós damos e que não deveríamos dar para a criança, porque não é desse estímulo que ela precisa. A criança não precisa aprender a ser um adulto. E eu vou dar um exemplo. Eu estava vendo recentemente alguns filhos de famosos, filhas, especificamente as filhas de famosos. Não vou comentar nome aqui porque não tem nada a ver. Seja nacional ou internacional, há muito tempo já tem me chamado a atenção de que algumas filhas de famosas começam a ditar moda, a ser fashionistas com 4 anos, 3 anos. Elas começam a ser fotografadas desde o momento que nascem. E essa paixão que a mãe tem em relação ao filho é ótima, mas ela precisa ser canalizada para o bem dele. E não significa, se as famosas estão colocando os seus filhos numa exposição social, isso não significa que elas saibam o que estão fazendo. Eu vi uma reportagem, o marido de uma famosa americana que falou assim, olha, tá proibida da nossa filha sair maquiada. A garotinha tinha acho que 5, 6 anos. Mas peraí, o marido falar isso para a esposa? Então, essa mãe tá alucinada. Eu me lembro já há muitos anos que uma outra deu para a filha de presente de 7 anos um cupom que valia um implante de silicone no peito para quando ela tivesse 15 anos. E a família entra nessa neura de adultizar a criança e ao mesmo tempo erotizar. O que é adultizar? A criança começa, como eu falei no século XIII, a participar dos mesmos eventos, a ouvir as mesmas conversas, a assistir os mesmos filmes, os mesmos programas de televisão que é de um adulto. Ela é incentivada pelo meio em que ela está a ser adulta. E aí, o que ela entende? Não, então é legal eu ser adulta. A primeira coisa que uma criança que passou por esse processo, quando ela chega na idade adulta, o que acontece? Ela tem uma dor na alma imensa. Sabe por quê? Porque ela percebeu que ela perdeu um período de ouro da vida dela que ela podia brincar. E ela não brincou. Isso é muito grave e compromete de uma maneira significativa o desenvolvimento da criança.
E o primeiro perigo está dentro da nossa casa. Veja o número de mães que incentivam os filhos a serem youtubers. Não, mas eu consigo controlar a vida dele do estudo. Eu não sei se consegue. Cantores, modelos, põe a roupinha de smoking, sei lá, de vestido longo. Mas cadê a roupa confortável de brincar da criança? E algumas escolas têm alguns problemas seríssimos com as mães, porque as mães não querem pegar os filhos ao final do dia na escola sujos. Areia de parque? Nem pensar. Mas não é essa a necessidade da criança. Se nós pegarmos em termos de legislação que está aprovada há pouco tempo, desde 2016, que é um marco legal da primeira infância, a gente vai observar que, em termos de constituição médica, física, de saúde, legal, psicológica, olha, o Marco Legal da Primeira Infância é um documento maravilhoso. Eu fiz o curso no Ministério promovido pelo Ministério da Justiça, excelente, e que vem falar de todos esses problemas e alguns mais ainda quanto ao desenvolvimento da criança. Então, o primeiro perigo se encontra nessa desinformação que a sociedade brasileira, eu diria que o mundo, mas de uma maneira geral, que a sociedade brasileira tem em relação às crianças. O que é uma criança e o que ela realmente necessita. A segunda coisa mostra que os perigos começam dentro da nossa própria casa. Por todos esses motivos que eu falei. Então, onde está o estímulo? A sexualização precoce, a adultização, a erotização. Ela está dentro do nosso carro, com as músicas que a gente põe para as crianças ouvirem. Ela está nas nossas telas. Gente, pegar o celular e olhar, você não sabe onde a criança está clicando, você nem está acompanhando, achando que ela está só no joguinho. Não está. Está na concepção da família que acha que fazer sexo na frente da criança não tem problema. Tem sim. Isso não é coisa para se fazer. Você faz sexo na frente do vizinho? Por que faria na frente do seu filho? Você gostaria que o seu vizinho fizesse isso na frente do seu filho? Por que você faz? Ela não tem, até 12 anos, ela não tem como entender o motivo de uma relação sexual. E ela vê isso na novela, das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, das 11, vê nos filmes. As nossas queridas cantoras famosíssimas. Eu não tenho nada contra elas. Cada um trabalha e garante seu sucesso. Mas permitir que os meus filhos reproduzam, cantem as músicas que elas cantam, que reproduzam os passos que elas reproduzem, que são altamente sexualizados. O público dessas cantoras, ele não é a criança, ele é um público adulto. Não é nem adolescente, tá? É acima de 18 anos. E a gente deixa isso entrar na nossa casa. A gente deixa as crianças verem isso.
Eu não estou aqui pregando, ai, vamos ser castos. Não, não. Eu estou falando de que esses excessos estão corrompendo as crianças das maneiras mais variadas possível. A gente corrompe a formação da identidade dessas crianças, que deveria ser uma identidade de criança infantil. E a gente não está vendo o que está acontecendo aqui. E aí, o que eu faço em relação a tudo isso que pode estar acontecendo? Bom, o que você faz? Você começa, mas eu sou culpada de tudo? Não, gente, aqui não tem ninguém culpado. Porque como eu fui explicando ao longo desse tempo que eu tô com você, essa concepção é fruto de um elemento cultural. Hoje em dia a gente percebe que a tecnologia ela está na mão de todo mundo. A pandemia colocou a tecnologia muito mais próxima do que a gente pode imaginar. De todos, né? Não é 100% democrática, mas ela acelerou esse processo. E com novos recursos surgem novos perigos. E nós precisamos acompanhar o desenvolvimento da criança e o que é benéfico, o que é prioritário. Assim você vai perceber que aqueles valores, aquela vontade que você tinha de ter um filho, dele ser maravilhoso, etc e tal, ele requer um trabalho ao longo de uma vida inteira, mas especialmente, eu vou voltar a repetir, ao longo de 6, 7 anos. Então, todas aquelas postagens que eu fui fazendo, né, chamando atenção, hoje eu estou aprofundando esse assunto, né, trazendo mais elementos, inclusive respondendo algumas perguntas que algumas pessoas me mandaram. Espero que elas estejam aqui, mas também não tem problema que depois assiste. E se você tiver alguma, né, faz sentido para você isso que eu tô falando? Você consegue se identificar? Você percebe que você pode estar cometendo algum descuido nesse sentido? Porque agora é esse processo de reflexão para ver dentro do seu universo, dentro da sua casa, aquilo que você pode fazer para melhorar. Você tem um tempo de qualidade com a criança? Você sai com ela para brincar um pouco? Tempo de qualidade não significa quantidade. Ou você fica desesperada para dar aquilo que você acha que ela precisa e aquilo que ela precisa você não dá, que é a sua atenção, que é isso que ela precisa. Olha, o brinquedo, um ou outro, pode marcar a vida de uma criança. Um ou outro. Mas o que vai marcar mesmo é o gosto do bolinho de chuva, porque não é porque o bolinho de chuva é gostoso, ele é bom, mas é porque ele traz memórias. É o bolo que ficou duro, encruado, porque vocês fizeram juntos. É o passeio que foi até a pracinha e correndo. Tem uma praça perto da minha casa que eu sempre ia com os meninos, né, com os meus filhos. E quando a gente passa lá, recentemente, o mais novo meu tá com 23. Ele falou assim, mãe, eu me lembro tanto quando a gente corria aqui, ele e o irmão. Ele não lembra dos presentes que eu dei, ou no Natal, uma coisa ou outra eu lembro, mas nem da roupinha linda que deixou ele um homenzinho. Ai, você tá tão linda, e a gente enfeita a menina como uma mulher. A gente veste o menino como um homem. Ele é só uma criança. A gente exige dele que ele tenha inúmeras namoradinhas. Isso mesmo, meu filho. Mostra que é macho. Mas não mostra que é homem, né?
não é capaz de uma delicadeza. Meninos de 12 anos estão em processo de recuperação porque estão viciados em pornografia. Com 15 anos, eles estão traumatizados porque eles não conseguem estabelecer uma relação com uma garota, porque aquilo que eles veem na pornografia eles querem reproduzir, porque eles entendem que é de verdade. Não tem ninguém para conversar com eles a esse respeito, estão passando por processo terapêutico. Porque não consegue uma ligação afetiva estável. Meninas que vão fazendo continhas com quantos caras elas saem, porque isso é que vai dar formação, fortalecimento para a identidade dela na frente do grupo. Tem cabimento isso? E quando a gente vai retomar, né, o histórico dessas crianças, o que a gente percebe? Não tiveram infância. Esse é o questionamento mais significativo que eu deixo para vocês em relação aos seus filhos. Que adultos nós somos de referência para deixarmos como modelo para os nossos filhos. Se nós somos permissivos, se a gente acredita que aquilo que ele não serve, ele tem que ser um adulto, ele tem que estar maquiado, de saltinho, com a bolsinha combinando, não pode se sujar. Gente, se tiver uma professora aqui, diga para mim, se não existe criança que não gosta de pisar nem grama nem areia com 4 aninhos, porque a mãe não deixa tirar o sapatinho. Aí você enche a casa de carrinhos que tem a rodinha, é uma perfeição, é o carrinho, é o fogão, a geladeira, os cílios da boneca, a bolsinha, é tão pequenininho, mas tem todos os detalhes, extremamente reais, né? São brinquedos hiper realistas. Você vai num lugar, até a escola, né? Ela pinta amarelinha no chão. Não, até aí eu acho legal, mas eu quero dar um exemplo. Caramba! Quando que essa criança vai aprender a desenhar aquela amarelinha torta, horrorosa, com os quadrados desiguais? Porque na época que eu brincava na rua, tudo bem, mas não dá para brincar na rua, mas o que eu vou explicar para você agora é o seguinte, na época era assim, giz não tinha assim tão fácil. Às vezes a gente tinha para riscar, às vezes não tinha. Caco de telha não era bom. Era muito ruim para riscar, ele não deixava a marca. O ideal era o tijolo. Porque conforme a gente riscava com o tijolo, ficava a marca. Aí, carvão não dava. E para jogar a pedrinha, se o asfalto era inclinado, a pedrinha fazia assim, tchup, ia para calçada, né? Na guia. A gente pegava uma casca de banana e ia jogando. Veja quantos problemas uma criança tem que resolver antes de jogar a dita cuja amarelinha. É isso que eu tô falando. Aí você compra aquele joguinho maravilhoso da boneca X, Y, Z. A criança brinca. Aí você compra mais. A criança brinca. Chega uma hora que você vai dando, ela se anima e ela vai querer sempre mais. Mas aquele brinquedo pronto que você tá deixando lá com ela, ele não estimula o pensamento, a criatividade, a iniciativa.
o relacionamento, a resolução de problema. E o nosso cérebro é assim. Conforme você não vai estimulando, ele vai esquecendo como é que se pensa. Aí essa criança vai para a escola, ela só fica assistindo a professora. Ela não tem interesse. Sabe por quê? Porque pensar dá trabalho. Pensar, a gente transpira. A gente tem que encontrar soluções. Como que ela vai encontrar solução se desde a brincadeira tá tudo pronto? E eu fico muito mais preocupada com as mães que seguem famosas, que têm filho, que já tem fã-clube de filho, com 200 mil seguidores, 300, sei lá quantos, e a menina assim, essa mãe vai ensinar isso para a filha, a ser uma mocinha. Aí quando tá com 12, 13 anos, aparece grávida em casa, ninguém sabe por quê. Nós estamos antecipando um período que não deveríamos. Isso é muito grave para o desenvolvimento da criança. Muito, 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 muito. Essas coisas, elas estão no nosso nariz. Me ajudem a divulgar esse tipo de conteúdo para a gente poder proteger as crianças. Precisam de proteção. Elas não precisam aprender a ser adultos antes do tempo. Gente, acorda. Essa questão de ser celebridade, mostrar os filhos nas redes sociais, é efêmera. Ela não agrega valor na formação das crianças e muito menos serve como modelo. Ajudem a gente, me ajudem a defender a infância. A defender, não, mas não tem mais rua segura para brincar. Vocês querem trocentas desculpas? Se não tem rua segura para brincar, vocês acham que esse tipo de situação é boa dentro de casa? Você acha? Vamos lá, vamos lembrar. Vamos lembrar só um pouquinho. Ai, não tem rua segura, alguém pode pegar minha filha. Estupro de criança, violação sexual, abuso sexual se dá na maioria das vezes dentro da nossa casa. Com o pai, com um amigo muito próximo e muitas vezes com a anuência da mãe, independente de nível socioeconômico. Porque antes falava, não, é só pobre que faz essas coisas. Imagina, é que rico tampa a coisa assim, bem escondida. E agora, graças a Deus, está mostrando. Os acidentes fatais com criança, eles acontecem nas mãos dos pais. Queimadura, envenenamento, acidente de carro. Eu sei, a rua é perigosa. Mas a maneira como nós administramos tudo isso dentro da nossa casa também é perigoso. Para a gente finalizar, criança tem que ter vistoria o tempo todo. Eu preciso, onde ela está indo, se ela está sozinha, se ela não está, o que ela está fazendo, o que ela está olhando. Tem que deixar claro para ela. Isso não é conteúdo de criança, na nossa casa não se vê isso. Tem que diminuir esses estímulos, tem que deixar essa criança brincar, ficar feliz, dar graças a Deus quando ela vem imunda, cheia de terra, fedida, suada da escola, porque é isso que ela precisa. Ela não precisa aprender a ler e escrever antes do tempo.
Nós somos extremamente inseguros enquanto pais. A gente acha que o nosso sucesso de pai é garantir que os nossos filhos sejam adultinhos maravilhosos. Não é isso. A criança é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Nesse momento, eu estou destacando a responsabilidade da família quando ela trata a criança como alguém adulta e que não é. O que eu quero trazer para a família não é a culpa. Eu quero abrir o olho, olha, abre o olho. Reveja as suas atitudes, porque conhecimento é tudo na nossa vida. Conhecimento salva vidas. Literalmente. Então, quando eu me coloco, em hipótese nenhuma, eu estou contra a família, muito pelo contrário, eu estou a favor da família. Por isso que eu trago o conteúdo para que vocês possam pensar, nossa, eu não tinha percebido isso. Meu Deus, é aí que a gente começa. E não tem medo de perguntar, manda a pergunta que eu respondo. Vai ser um prazer. Eu escolhi a minha profissão, ser professora, porque eu acredito no poder de uma educação de qualidade. E eu acredito que nós, enquanto adultos, podemos fazer uma diferença sensacional na vida das crianças e dos adolescentes. Posso contar com você? Então, venha comigo, divulgue esse conhecimento, pega o link dessa live, compartilha com os pais dos seus alunos, compartilha com a sua família, porque assim a gente vai formando uma rede de apoio de pessoas que pensam a infância de uma maneira diferenciada. É por isso que eu tô aqui agora. Eu agradeço muito a sua presença. Vou fazer mais uma live a esse respeito e eu estou preparando um manual sobre isso, sobre essa temática, curtinho, que eu vou disponibilizar no meu site. Ele ainda não está pronto, a minha vontade era estar lançando esse manual hoje, tá? Mas com essas ideias para que você possa ler, reler. Então, em breve eu faço outra live e aí eu faço o lançamento desse manual. Eu não vou vender o manual. Eu vou disponibilizar gratuitamente para colaborar com a difusão da ideia de que criança não namora. E por que criança não namora? E nós podemos fazer a diferença na vida das crianças. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Conte comigo. Tem dúvida? Tem alguma crítica? Manda! Eu me explico melhor. Tá bom? Muito obrigada por todos vocês estarem aqui, tá? Eu tô dando só uma finalizada aqui. Opa! Olhando quem já... se eu respondi para todo mundo. Se tem alguma pergunta que por um acaso, né, eu deixei de comentar. Perfeito. Ah, para finalizar, eu quero dizer alguma coisa. Mais uma coisinha. Mãe perfeita não existe. Mas a gente pode tentar todo dia. E isso que eu tô falando para vocês, sabe com quem eu aprendi? Com os meus filhos. Depois de uma discussão que nós tivemos, eles deviam ter uns 14, 15 anos. Eu estava errada.
Ai, aí eu, sabe quando você fala, nossa, eu pisei na bola, não devia ter feito isso. E aí, os dois, foi uma discussão feia que a gente teve. Aí eu falei, filho, o que que eu posso te falar? Eu tento, juro que eu tento acertar. Aí vira os dois. E eles falam assim, a gente sabe, mãe, a gente sabe que você tenta. Gente, eu nunca mais me esqueci disso. Então, eu não sou a mãe perfeita, mas eu tenho todos os dias dar o melhor de mim. Já errei muito. E eu acho que os mesmos erros que eu cometi, você não precisa cometer. A gente pode aprender junto. Eu posso dividir, compartilhar com você a minha experiência e a gente pode trocar. Eu aprendo, você aprende e a criança ganha. E eu atinjo o meu propósito. A criança. A criança precisa de proteção e de adultos que pensam. Tchau.